Ora, Betânia estava a cerca de 15 dias perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com a Marta e Maria, para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas sabemos que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederás. Declarou Jesus, teu irmão, a ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ela há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem, nós observamos que famílias têm problema. Aqui, nessa família, não houve nada diferente. Essa família era Marta, Maria e Lázaro. Famílias que tinham intimidade com Jesus, conheciam Jesus ao profundo. E nessa família houve-se uma enfermidade, seria uma doença. Toda doença, ela traz um diagnóstico horrível na família. Toda doença, ela desestrutura uma família. Toda doença, ela quer acabar com a família. E essa família aqui, ela não foi diferente. Eu creio que quando essa doença é uma doença física que Lázaro teve, essa doença, ela chegou num tal ponto que deixou ele deitado, ele passou mal e veio a falecer em óbito. Mas tem doença que muitas vezes não é física. Tem aquela doença que ela é espiritual. Tem a doença que é a doença da murmuração. Tem aquela doença que é a doença da ansiedade. Tem a doença que é a doença da preocupação. E eu lendo essa passagem, eu já li outras vezes, e Jesus falava assim com o meu coração: olha, tem muitas famílias doentes. Tem famílias que estão precisando se restaurar. Tem família que vem para a igreja, vamos. Muitas vezes vem um na frente do outro. Muitas vezes não vem de mão dada. Muitas vezes não vem da mesma condição. E chega aqui e se encontra. Tem família que, por dar ouvidos ou não prestar atenção no conteúdo da conversa, acaba se distraindo, se saindo do foco. A família é algo que Deus entregou em nossas mãos, é algo que Deus deixou conosco para nós lapidar. A família é uma joia. A joia, se você não lapidar, se você não mostrar, se você não cuidar dela, ela vai se apagar. Ela vai sumir. Você vai acabar esquecendo da sua família. Porque muitas vezes, da nossa correria, como no dia de hoje, numa sexta-feira, eu acho que na sexta-feira é o dia que a gente fica mais correndo. Eu fiz até questão de ler o texto, de ler mais um pouco mais do conteúdo, para nós termos entendimento. Porque muitas vezes, tem muitos irmãos que trabalham corrido, e a cobrança está aqui, a cobrança está ali, e não tem tempo de uma palavra, não tem tempo de ouvir uma mensagem do Senhor. Aí ele vem para a igreja, ele vem sedente da palavra do Senhor, porque ele sabe que o Senhor ele vai curar, ele sabe que a palavra do Senhor ela vai ressuscitar, ela sabe que a palavra do Senhor vai colocar de volta tudo aquilo que ele perdeu, porque a palavra do Senhor é o que nos fortalece a todos os instantes. E essa passagem ela fala sobre enfermidade. A enfermidade aqui, ela veio como um trauma para aquela família.
E nós não podemos pegar essa mensagem como um trauma para a nossa vida. E quando a gente tem uma pessoa, do nosso parente ou nós mesmos doente, nós ficamos desesperados, nós ficamos preocupados, nós queremos ligar para todo mundo, nós queremos falar com várias pessoas que têm entendimento naquele assunto para poder resolver aquele problema naquela saúde. Quando você tem um ente querido do seu lado e precisa de um socorro, a gente quer mover tudo, a gente esquece de Jesus, a gente esquece dessa passagem. Jesus, ele fica sabendo e ele só comparece lá depois de 2 dias. E Lázaro é um grande amigo dele. A família de Lázaro tinha uma intimidade tão grande com Jesus que quando Jesus chegava naquele local, naquela região, aquela família ela recolhia Jesus e seus discípulos. Imagine Jesus e os seus discípulos, 12, 13 pessoas, 13 homens parados de fome, doidos para comer. E aquelas mulheres vai para a cozinha, tem que cozinhar, fazer comida, fazer algo para aquelas pessoas serem sustentadas. Na nossa casa é a mesma coisa. Se chega uma visita, a gente quer receber, faz um café, faz um bolo, vai buscar algo para comer, porque nós queremos receber bem as pessoas. E naquele dia não foi diferente. Marta e Maria queriam receber bem Jesus e seus discípulos, para que eles ficassem à vontade. Mas a enfermidade chegou naquela família. Pessoas que tinham intimidade com Jesus Cristo, pessoas que falaram com Jesus, nada irá acontecer à minha família, nada irá acontecer. E que isso sirva que a gente possa pegar esse texto e nos pegar nele, e não como uma doença que vai acontecer, mas saber que tem um Senhor Jesus Cristo, que nesse momento Ele está intercedendo pela sua vida, Ele está rogando ao Pai pela sua vida. Muitas vezes passamos pela enfermidade, porque nós temos que passar, porque nós temos que lembrar que Jesus Cristo é o único, Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele pode restaurar. A enfermidade ela está na Bíblia, a enfermidade está em nosso caminho. Nós não devemos desviar do nosso caminho, porque nós temos que crer que Jesus Cristo é o único caminho da nossa vida. E no capítulo 3, tem algo muito inusitante, que diz assim, ó: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro ir atrás de Jesus. Maria e Lázaro estavam, Maria e Marta estavam tão desesperadas, ela já não sabia o que fazer. Eu queria, se ela tivesse um celular naquela época, ela estava ligando para todo mundo, olhando os aplicativos, um médico, um enfermeiro, uma ambulância, algo qualquer para poder socorrer o seu irmão, porque nós ficamos desesperados, ficamos apavorados. O que elas fazem? Elas mandam chamar Jesus. Irmãos, tem coisas que nós não podemos terceirizar. Tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que nos ajoelhar e colocar a cara no pó. Tem coisas que nós temos que resolver. Não tem coisas que você tem que terceirizar, você tem que passar para alguém, você tem que chamar alguém, você tem que incumbir uma pessoa de fazer algo que é para você resolver. Tem coisa que é para você resolver, não é para mais ninguém. O problema é seu, a situação é sua. Tem que resolver, tem que solucionar. E Jesus recebe a notícia. E ele fica por 2 dias lá ainda naquele local. Já está sabendo da situação. Já está sabendo. E ele fala para os seus discípulos: disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar. Voltasse para lá.
O medo pode não fazer entender as coisas direito. O medo não pode deixar que você pense como você vai resolver aquela situação. O medo ele pode fazer isso na sua vida, nos seus pensamentos, mas o medo não pode deixar que Jesus Cristo ele está do seu lado contigo, lutando naquela situação, e que Jesus vai te dar condições de você sair dessa situação. Você não pode deixar que o medo atrapalhe os seus pensamentos, o teu foco. O medo ele vai estar lá, o medo vai estar no momento, mas você não pode deixar de saber que existe um Jesus, um Deus soberano que está no céu, que está intercedendo por você agora. Você não pode deixar que o medo atrapalhe a sua família de caminhar com o Senhor. O medo não pode atrapalhar os seus objetivos, os teus focos para esse ano de 2025, porque o medo quer te coagir, o medo quer te colocar, o medo quer te colocar você aos cantos, porque é isso que o medo faz. O medo ele fala, você não vai conseguir. O medo fala, você não vai ter condições, você não vai ter respaldo. O medo é assim, até que vira uma ansiedade. E quando começa a virar ansiedade, a nossa mente começa a pensar diferente. Porque a ansiedade, ela começa na nossa mente, ela vai correndo, ela vai comendo, ela vai te envenenando, ela vai te descendo para o teu corpo, ela vai te paralisando, ela vai te engessando de uma tal forma que quando você vê, você já está em cima de uma cama. Esse é o objetivo da ansiedade, ela te paralisar, ela te engessar completamente. Então nós temos que crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele está nesse momento intercedendo pelas nossas famílias. Tem famílias que precisam que Jesus visite, tem famílias que Jesus fica em casa e faça a diferença. No versículo 17, Marta, ela fica sabendo que Jesus chegou na cidade. Já havia se passado alguns dias. Ela fica sabendo que Jesus chegou. Qual é a posição da vida? Ela vai intimidar Jesus. Ela chega para Jesus e fala: olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta está querendo intimidar Jesus. Marta está encostando Jesus na parede. Maria, quando ela fica sabendo, através de Marta, que Marta diz: vai chamar ela, Maria. E Jesus sabe com quem ele quer falar. Jesus conhece o nosso coração. Maria, quando ela chega, ela se ajoelha. Ela se ajoelha aos pés de Jesus. Maria é a mesma que enxugou os pés de Jesus com suas lágrimas. Mais na frente desse versículo nós vamos ver isso. Maria, ela chega, ela corre aos pés de Jesus e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Vê a diferença? São as mesmas palavras, só que modos de pronunciar diferente. Nós temos que falar com Jesus diferente. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter essa intimidade para nós sermos diferentes. Não adianta a gente chegar com Jesus, porque na hora da tormenta, na hora da tribulação, a gente quer encostar Jesus. Por quê? Como? Agora, justo agora, são as perguntas com interrogação que a gente faz para Jesus.
A gente nunca fala, Senhor, que seja feita a sua vossa vontade. A gente sempre primeiro coloca as perguntas de questionamento. Não adianta a gente falar que não, eu não faço. Nós fazemos. Nós passamos. Porque quando a gente vê a situação, a gente primeiro busca as perguntas. Por quê? Por que aconteceu isso agora? Nós nunca fazemos aquele questionamento, Senhor, que seja feita a sua vossa vontade. Nós queremos primeiro saber o porquê. Porque a tribulação, ela nos tira do foco, ela nos tira do caminho, ela nos tira, nós ficamos preocupados. E que em nome de Jesus nós aprendemos aqui hoje que Jesus é o único caminho, que Jesus é a salvação, é a libertação, que nós precisamos ter conhecimento de Jesus porque Ele é o único. Não deixe que o inimigo atrapalhe os teus pensamentos, que você fique com foco, você se desvie, porque Ele é o único. É Ele que vai curar, é Ele que vai salvar. Porque quando você fala, igual você falou com Maria, você sabe o que acontece? No 35 ele diz assim: Jesus chorou. Jesus ele quer chorar com você. Jesus ele quer caminhar com você. Jesus ele quer estar com você. Mas para isso, você precisa tirar aquela soberba. Para isso você precisa tirar todo aquele questionamento que você tem. Porque eu sei que é difícil, é triste para a gente. Quando a gente lembra muitas vezes quando a gente perde um parente, a gente não quer aceitar. Mas nós temos que crer que o Senhor sabe o que faz. E se Ele recolheu, é porque Ele tem algo. Não vamos questionar o Senhor. Porque nós queremos muitas vezes questionar o Senhor. E que nessa noite nós não questionamos o Senhor, nós convidamos ao Senhor a estar ao nosso lado, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê entendimento e perseverança na Sua palavra, naquilo que nós entendemos. Amém? Glória a Deus. Meu nome se encerrou. Eu agradeço a Deus pelo momento. E que Deus abençoe a vida de vocês, e que Deus abençoe cada família que esteja aqui. E que as tribulações não atrapalhem os seus relacionamentos, porque o Senhor Ele está no caminho de cada um. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor.